Estamos aqui na programação e a primeira coisa que a gente vai fazer é entender por alto como é que funciona a calibração. Então, essa já é a programação pronta, já perfeita, e eu vou explicar ela por alto, depois eu vou mostrar o passo a passo dela, vou explicar bloco a bloco, você vai me ver fazendo a programação. A primeira coisa que eu faço na calibração é colocar o meu sensor no seu modo de fábrica, no seu estado de leitura padrão. E para isso eu utilizo o modo de reset dele. E, como eu já disse, esse bloco não é uma calibração. Esse bloco simplesmente volta a leitura do sensor para o seu modo de fábrica, a sua leitura padrão dentro dele. E a gente pode confirmar isso, a gente pode confirmar em teste mesmo, que a gente vê que ele não calibra o sensor, como a gente também pode utilizar o help da V3, que ele vai dizer para a gente o que cada bloco faz. Então, eu vou entrar aqui na ajuda da V3, e a gente vai ver isso no guia da V3. Então, entrei aqui nos blocos, vou procurar a opção de modo de calibração, e aqui ele explica detalhadamente cada bloco do sensor de cor e luz. E tem aqui a calibração reiniciar. O modo calibração reiniciar restaura a calibração do sensor de cor ao seu estado padrão. Ou seja, ele não é uma calibração, ele simplesmente restaura a calibração. E essa calibração pode não ser a correta dependendo da pista que você está. Pode ser que uma pista sua seja muito clara, outra pista seja muito escura, e pode ser que esse estado padrão dele não seja o correto. Como, por exemplo, é o que está acontecendo nesse nosso caso. O meu robô está no branco, lendo 83, e no preto, ele está lendo menos 1,46. Não são valores ruins, mas também pode não ser o melhor. Tem vezes que fica até pior. Tem vezes que o branco ele vê 60 e o preto ele vê 20. Então, é uma faixa de imprecisão sua muito grande, sendo que ele consegue ver de 0 a 100. Então, aí é uma faixa muito maior. Se você só lê de 60 a 20, você tem uma faixa de 40 valores. Enquanto de 0 a 100, você tem uma faixa de 100 valores. O que dá para você uma certa precisão, uma certa suavidade na tonalidade das cores. E vai te ajudar a ter uma performance melhor com o seu robô, com o seu sensor. Seja para um seguidor de linha, seja para um alinhamento na linha, ou qualquer programação que envolva o próprio sensor. Então, por isso que é muito importante você ficar atento e saber que esse bloco aqui, ele não calibra o seu sensor. Ele simplesmente reinicia, faz com que o robô volte para o seu estado padrão. E depois de resetar o sensor de cor e luz, eu reseto também o motor B, um dos motores que eu vou utilizar nessa lógica. Eu poderia resetar o C, que eu também estou utilizando, mas eu resetei só um. E por que eu reseto? Porque eu não sei se essa calibração eu vou utilizar em algum momento na pista, ou se vai ser uma programação única. No caso, eu só vou utilizar uma. Então, eu estou até sendo meio redundante aqui colocando reiniciar, já que é uma programação isolada, eu não vou colocar dentro de uma outra programação, por exemplo, de uma das saídas da temporada. Eu não vou fazer com que ele calibre durante uma saída. Eu vou calibrar ele antes. Mas eu gosto de colocar isso. Depois disso, eu coloco duas variáveis de mínimo e máximo, que elas vão ser importantes para a gente conseguir encontrar o valor mínimo e o valor máximo da nossa pista. Aí eu vou ter dois loops. Vou ter esse loop daqui, vou ter esse loop daqui. Cada um cuida de uma leitura. Esse primeiro cuida da leitura do mínimo, esse aqui cuida da leitura do máximo. Eu até poderia fazer os dois ao mesmo tempo, mas eu gosto de separar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele andar para frente e procurar um valor mínimo. Se esse valor for menor do que a leitura do sensor, eu vou reescrever essa variável com o valor que esse bloco leu. E eu vou fazer isso por um certo período de distância, uma certa distância. Eu vou falar para ele procurar isso até o sensor de rotação, o motor, girar 100 graus. Depois disso, eu falo para essa variável, eu vou ler o valor dela nesse bloco do sensor de cor. Eu vou colocar no modo escrita dele, que é a opção de mínimo. Então, vou colocar que essa variável agora é o mínimo que o meu sensor de cor e luz tem. Depois disso, eu começo agora para a minha lógica do máximo, encontrar o valor máximo, só que dessa vez eu coloco para o meu robô andar para trás. Então, eu coloco para o meu robô andar para trás, e se o valor do sensor for maior do que essa variável, ele vai reescrever, no caso, essa variável com agora o valor que o meu sensor está lendo. E eu vou fazer isso também por uma certa distância. Depois disso, eu vou parar os motores e falar que a variável máximo
agora é o valor máximo que meu sensor de cor e luz detecta. E aí, esse bloco aqui, máximo, e esse bloco aqui, são os blocos que realmente calibram o sensor. Eles que fazem a regra de 3. Então, se você tiver um 60 de máximo e um 20 de mínimo, ele vai pegar essa faixa e transformar essa faixa em 0 a 100. Ela vai realmente calibrar o seu sensor.